boa noite e tal. Tô querendo aqui informar para vocês sobre rede de computadores, tá? Antes eu vou pedir para que vocês, né, se inscreva aí no canal, né, para você receber mais informações. Deixa o seu like, né? E também comenta aí nas informações aí o que você quer aí de curso, fazer vários cursos aí bacana, e compartilhe, né? Então vamos lá, vamos falar sobre redes de computadores, né? O que seria uma rede de computadores. Então lá, vamos por onde começou. Para que é o computador? Para que serve o computador? Para manipular informação. Então a informação era importante, tá? Então eu precisava trocar informação um com o outro. Então como é que eu fazia, né? Às vezes eu ia lá no vizinho, o vizinho tinha uma informação que era útil para mim, um jogo, alguma coisa que me interessava, um programa. Eu pegava um disquete, ia até ele e copiava, levava o disquete até o meu computador, e assim eu ia fazendo troca de informação. Depois viram que era mais fácil e interessante puxar um fio, um cabo, e interligar os dois computadores, já que a troca fosse um pouquinho maior, né? E também eu poderia utilizar algum recurso dele, né? Compartilhar alguma impressora, alguma coisa, né? Então tá aí o nosso conceito. Uma rede é um conjunto de dois ou mais computadores e outros dispositivos interligados entre si, de modo a possibilitar o compartilhamento de recursos físicos e lógicos, tá? Podia ser dados, podia ser impressora, né? Podia ser o que for, né? Tem aí o paradigma, né? Que diz que existe o cliente, o servidor. O cliente somos nós, e o servidor também é aquele que vai servir, né? Vai servir vai fazer o serviço. Então pode ser um servidor de e-mail, pode ser um servidor de impressão, pode ser um servidor de internet, né? Tem vários tipos aí. Tem aí, ó, bom, por exemplo, os nossos clientes utilizam aí o meio da internet para chegar no servidor. Pode ser um servidor de hospedagem de rede. O MRhost, por exemplo, é um deles, tá? E outras coisas que a gente vai aprender aqui também o tamanho, a tecnologia, né? A tecnologia a gente vai falar agora, a topologia, né? O que seria essa topologia? Então vamos falar sobre dispositivo de rede, né? Então, conforme está o meu vizinho, começamos assim, né? Eu pego um cabo, interligo o meu vizinho, começo a ter troca de informação. Tem um outro vizinho que também se interessa com a troca de informação, deseja entrar, eu troco o cabo espinhal por um outro para esticar mais, para poder pegar um outro vizinho, e assim vai se fazendo o crescimento, né? Então eu tenho um barramento de cabos que eu vou fazendo interligação entre os vizinhos, tá? E à medida que eu vou trocando esse barramento, né, vai tendo um custo, né, praticamente, eu posso substituir todo esse barramento por um primeiro dispositivo, que seria o nosso hub, né? O hub, ele conecta os computadores de uma rede e possibilita a transmissão das informações entre eles, né? Então, como é que seria esse hub? Hub seria uma caixinha preta, né? Todo mundo já viu isso daí. E o que acontece? À medida que este computador fala com o segundo, esse cara aqui não pode falar com esse. Eles ficam escutando. Então, se um computador fica transmitindo muita informação, os demais começam a não ter como resolver, né? Lembra antigamente, né, quando tinha um chefe lá que em trabalho, né, que usava muito o recurso da rede, e todo mundo, caramba, o chefe praticamente atrapalha o nosso serviço, né, que ele utiliza muito a rede. Então praticamente é isso daí, né, o que acontece, né? Então o que acontece? À medida que a nanotecnologia vai avançando,
eu posso colocar mais circuitos aqui, e aí eu coloquei uma cabeça pensante. Então eu fui para o próximo passo, que seria o switch. O switch é um equipamento que tem a mesma função do hub, né? A caixinha lá, né, preta, as portinhas de comunicação, mas ele tem um cérebrozinho. Ele permite com que a porta 1 se comunique com a 2 e que a porta 3 se comunique com a 4 ao mesmo tempo, tá? Então ele grava um endereço. Ele tem uma situação que deixa o endereço. O primeiro não. Ele praticamente espalhava os dados lá e quem era o destino pegava a informação, tá? E depois surgiu um outro equipamento, né, que à medida que vai acrescentando, vai evoluindo, surgiu um equipamento. Antes, vamos falar uma coisa aqui. Eu prendia numa porta um equipamento aqui que sempre era útil, né? Vamos supor, se eu quisesse me comunicar com outra rede. Então, se a porta 1 eu me comunico com uma outra rede, a 2 se comunica com a 1, a 4 se comunica com a 1, a 5 se comunica com a 1. Olha, eu tenho muito pedido para a porta 1. Então fica uma coisa um pouco ruim, porque se a 2 já está falando com a 1, a 3 tem que esperar, a 4 tem que esperar. E isso trazia lentidão na minha rede. É claro que eram alguns segundos, mas trazia lentidão. Então surgiu mais um conceito. Vamos colocar mais uma cabecinha aqui para pensar, né, para poder resolver esse problema aqui nosso. E aí surgiu o nosso roteador. O roteador, ele consegue se comunicar com duas redes diferentes, tá? Então eu tenho aqui, eu estou no meu computador pessoal, eu estou querendo falar com a minha impressora que também está presa na minha rede. Opa, é uma rede interna. O pacote é para cá. Opa, o pacote é para cá. Opa, esse pacote aqui ele está querendo entrar no site. É uma outra rede. Ele está lá querendo visitar o mrhost.com.br. Eu pego aqui e jogo para lá. Eu pego aqui e jogo para cá, né? Então eu tenho um roteador. É um cara que faz o roteamento dos pacotes. Cada pacote de informação eu vou roteando para ambos os lados, né? Então tá aqui a carinha dele, todo mundo já viu isso em casa, né? Então tá aqui um diagrama legal para vocês verem. O roteador, ele se comunica com o switch 1 e o switch 2, fazendo o roteamento. É uma rede e aqui é a segunda rede, tá? Ele possibilita essa comunicação, tá? Antigamente, de surgir a internet através do roteador, nós tínhamos uma internet muito lenta, que eram chamados pela rede telefônica, né? E nós utilizamos uma coisa que ainda existe hoje, que é o famoso modem, tá? E o que seria um modem? O modem seria um modulador e um demodulador. A minha voz sonora, quando eu pegava o telefone, ele formava uma forma de onda analógica, tá? Então a linha telefônica era um sinal analógico, tá? Então eu tinha que converter ele para digital, porque o computador ele transfere em digital, né? Então eu pegava do computador, transferia para analógico, transmitia na linha, para depois chegar no computador destino, ele recebia o sinal analógico, transformava para digital. Era o modulador e o demodulador, tá? E depois, como surgiu aí a internet banda larga das operadoras que trafegam com a linha telefônica, surgiu aí os modems com roteamento, né? O famoso ADSL, né? Conexão ADSL. Tá aqui alguns, né? E vamos falar da plaquinha de rede. A rede é um dispositivo de hardware responsável pela comunicação entre computadores, né? Então essa plaquinha de rede, que é isso aqui, tá? Eu prendo num computador desktop e através dos cabos com esta conexão, né? Esse cabo azul, né? Às vezes tem um amarelo, eu consigo me interligar em uma rede de computadores. Nas placas on-board existe um CIzinho que já é praticamente essa placa aqui, né? Nanotecnologia contribuindo aí, né? Outra função do roteador é o repetidor, tá? Ele pega o sinal que está praticamente se desfazendo, né? Perdendo
o sinal e ele amplifica esse sinal. Então, ele amplifica a área abrangente. Tá? Se eu estou em um quarto e no segundo quarto não pega a internet, eu coloco um repetidor de sinal. Ele vai aumentar o sinal para o outro quarto. E eu vou conseguir aumentar a minha área de abrangência. Aqui um modelo aqui de um repetidor, aqueles repetidores de tomada, né? Você deixa ligar na tomada lá no corredor e ele vai ampliando o sinal. Tá? Vamos falar sobre o que é o gateway, né? Que é a porta de ligação. O gateway nada mais é o seguinte, vamos pegar a linha telefônica para vocês entenderem. Eu estou na minha rede, né? Na minha central telefônica, eu pego o meu gancho e aí dá um sinal. E aí eu disco o número que vai para casa do meu vizinho, praticamente. Né? O que acontece? Quando eu discava o prefixo 11, que era o prefixo de São Paulo, aquela rede não entendia. Pô, isso aqui não é aqui. E aí ele pergunta para o gateway, que é a porta de ligação. Você conhece esse prefixo? E aí ele vai falar assim, isso aqui é de São Paulo. Ele tem uma tabelinha que ele amplifica essa informação para fora. Pouco requisitado, claro. Praticamente eu vou falar mais local. Mas aquelas pessoas que falavam entre municipais, né, interestadual, né, eles utilizavam muito a porta de ligação gateway. E na internet, como funciona? Funciona o seguinte, eu tenho aqui a minha rede local, eu estou aqui, eu me comunico com o celular, me comunico com a impressora, me comunico com outro computador, e aí eu pergunto onde é que fica o site mehost.com.br. É óbvio que o gateway ele tem uma tabela e vai falar, opa, isso daqui não é mais aqui dentro, isso aqui é na área externa. Ele vai perguntar aos servidores externos. Tá? Então, o gateway é a porta de ligação para isso aí. Tá aqui aí um diagraminha para vocês entenderem, praticamente. Né? Os workstations, os computadores, eles estão interligados a um equipamento aqui, um switch, algo do tipo, que faz, no caso aqui, um roteador, né, para poder ter duas redes, rede A e a rede B. E tem aqui o famoso servidorzinho chamado gateway, que interliga com a internet. Uma das coisas que também o roteador pode trabalhar é com a função bridge, tá? É um dispositivo capaz de dividir a rede em sub-redes, né? Então ele faz o trabalho de duas redes, praticamente, sendo uma sub-rede da outra, tá? Outra função que o roteador também trabalha é como access point, tá? É uma interligação entre duas antenas ou entre um computador ao outro, né? E tem essa função de access point. A gente se conecta diretamente a ele, né? Então está aqui um diagrama interessante, onde está aqui uma rede local e o access point ele faz uma extensão para uma rede, para um computador, tá? Então no caso é o seguinte, é como se eu tivesse uma rede cabeada na minha empresa, mas tem um cômodo que não dá para chegar o cabo até ele. Então eu me interligo ao access point, tá? Tem aí o backbone. O que seria o backbone? É a espinha dorsal. Lembra que eu falei da expansão do vizinho? Eu cada vez mais vou prendendo o vizinho a rede, e a rede que eu estou construindo. Aquele cabo enorme, ele se chama backbone, tá? Nós temos também backbone de satélite, né? Aquela comunicação direta ao satélite, todo o tráfego vai nele através de um backbone, tá? Então, é como se fosse o centro aqui, né? Eu saio do meu prédio, vou até o roteador e o roteador transmite através de um backbone, tá? O que seria hotspot? Uma rede hotspot. Vamos supor que eu tenho um comércio. Esse comércio, eu preciso da internet. Eu preciso mandar nota fiscal, eu preciso dar baixa no meu estoque, e isso eu preciso me comunicar também. Eu posso também colocar aí para os meus clientes, né, um cybercafé, por exemplo, um IPTV, né? Só que aí o que acontece? À medida que eu vou dando senha para que todo mundo acesse a rede, vai ficar lento. Todos os vizinhos terão essa senha
E outra coisa que pode acontecer, alguém pode acessar o meu computador principal, que é onde estão as notas fiscais, todo o controle do estoque, toda a informação da empresa ali. Então, o que eu faço? Eu crio uma rede paralela, uma rede 2, e eu disponibilizo isso, até deixo gratuitamente aberta para lá, para os clientes. Eu só tem que fazer uma curtida na minha página, visitar meu site, né, fazer algum comentário em alguma rede social. Então eu disponibilizo essa rede aberta e ainda coloco um temporizador. Olha, esse cara vai ficar 1 hora só conectado, depois só no outro dia, né? E isso ajuda pessoas que vão para um cybercafé e precisa enviar um e-mail, precisa fazer um trabalho praticamente ali rápido, né? Aqui, ó, a plaquinha do hotspot, né? Aqui, ó, atendendo uma pessoa a poder trabalhar aí ou mandar o seu e-mail no momento que está aí crítico aí, sem poder localizar, né? Vamos falar de topologia de rede, né? Temos aí várias topologias de rede e à medida que a rede vai crescendo, é claro, a gente mistura isso tudo, né? Começa com ponto a ponto, são interligações entre duas máquinas, né? 2 computadores, né? Depois eu vou crescendo, né? A minha estrutura conforme aí, ó, barramento, vou crescendo, vou prendendo um outro, tá? Vou fazendo aqui um barramento, aqui, ó, barra aqui, né? E praticamente eu utilizo aqui um hub, né? Para fazer esse concentração toda dessas informações. Tem o anel ring, né? Muito utilizado em fibra, né? Também, por ser muito rápido. Tá aqui, ele é um anel, né? Então cada hora um desses vai se comunicar, né? Fica aqui esse ciclo. Temos a estrela, muito utilizado no switch, tá? Onde esse pode se comunicar com esse aqui pode imprimir nessa impressora, né? Tudo ao mesmo tempo. E aí vai crescendo mais. Tem uma híbrida, né? Uma comunicação em anel que vira um barramento, né? Foi crescendo esse setor aqui e olha como foi crescendo mais, né? Tenho aqui uma estrela e vai crescendo, e a nossa internet é praticamente uma mistura dessas topologias todas aqui, né? E vai desenvolvendo mais, e nós temos a topologia em árvore e em malha também, né? Praticamente, se esse cara aqui morre, né? Como é que esse cara vai se comunicar com esse? Eu tenho aqui uma malha, né? Então, falar desse quadro aqui, ó, topologia, vantagem e desvantagem, ponto a ponto, baixíssimo custo, claro, só um cabo, né, pequena e limitada, barramento tem a facilidade de instalação, queda de qualidade com acréscimo de nossos usuários, anel, desempenho de equilíbrios para todos, né, baixa tolerância a falhas, a queda de ponto paralisação, né, e estrela, praticamente aí, ó, tudo aí, as vantagens e desvantagens. Dá um pause aí no vídeo, né? Vou levantar aqui para vocês verem tudo aí, né? E nós temos aí também a extensão geográfica das redes. A LAN é Local Area Network, praticamente uma rede que eu faço aqui na minha casa, tá? É considerado uma LAN, né? Antigamente existia a LAN house, né? A casa, uma rede feita na casa, né? E que é interligar os computadores praticamente para se comunicarem ali entre si. Aí é para jogar aula, fazer um estudo, né? Algo do tipo ali, né? Então tá aqui um desenho de uma LAN. Uma LAN seria aí um andar aí do edifício, né? Praticamente, né? Uma redezinha pequena. Nós temos aí uma MAN, que já é uma metrópole, né? É uma rede já numa cidade, né? Geralmente empresas pequenas, né, de rede de comunicação, né, de internet, já pode-se dizer que tem uma MAN, né? E dessa MAN vai se crescendo até atingir o mundo, né, que seria a Wide Network, né, que seria a WAN. São vários servidores interligados entre si, né? Aqui, vou tirar a propaganda, né? A internet é uma WAN, né? E nós temos uma PAN. Uma PAN seria aquela rede pessoal. Praticamente hoje nós temos
no nosso corpo, às vezes eu estou usando um fone de ouvido que está interligado ao celular, e o celular está interligado à internet, o celular ele interliga no meu relógio, me dando as informações da minha passada, da minha caminhada. Esse é o Personal Area Network, tá? Nós temos aí a rede sem fio, né, que seria a wireless, tá? Então, é praticamente todas as topologias com W de wireless. Wireless WLAN seria a minha internet sem cabo, mais, né? Agora é somente sem fio, né? A WMAN pode-se dizer aí que temos o celular, o smartphone, né? Nós temos aí também uma rede sem fio WAN, que seria praticamente uma rede GPS, algo do tipo, que é uma rede de satélite, ele envolve o mundo todo, né? E a gente consegue se navegar, né? Então tá aí, a WAN, MAN e a LAN, tá aí o desenho. Cabos. Antigamente começou o uso dos cabos coaxial. Cabo coaxial é aquele que tem um conector no meio, uma malha maleável, muito utilizados na televisão, tá? Caiu em desuso porque as outras foram ficando mais baratas, porque ela era bem mais barata. Surgiu o cabo trançado, praticamente esse cabo aqui, ó, é o trançado, né? Então ele substituiu a antiga forma de comunicação que era do cabo coaxial, tá? E surgiram agora as fibras óticas, né? Fibras óticas, né, que passam feixe de luz. Tá aí, ó, um desenho, o cabo de par trançado, a fibra ótica e o coaxial, para quem não viu, tá? Então nós temos meios de transmissão guiados e meios de transmissão não guiados, que seria a wireless, infravermelho, ondas de rádio. E era isso aí que eu queria passar, a parte básica de rede. Espero que tenha gostado. Vamos estudar mais. Um abraço, até mais.